Salve, rapaziada! Hoje tem Fortaleza e Cuiabá, Vitória contra o Internacional fora de casa e Bahia contra o Criciúma. É quase que uma rodada cheia para os times nordestinos. E eu detesto quando isso acontece, porque o Sport também joga hoje na Série B. E aí, como é que eu vou fazer uma análise profunda de cada jogo? Não tem como, pô. Eu não tenho três cabeças para assistir três jogos. É impossível. Então, naturalmente, a análise ela fica perdida. A gente passa aqui análise de tabela, um pouquinho dos gols, mas análise do que foi o jogo por completo. Infelizmente, a análise fica perdida de muitos jogos. Mas Fortaleza e Cuiabá eu vou acompanhar, porque é um jogo das 4 horas da tarde e muito provavelmente vou acompanhar e fazer a análise aqui completa para vocês com o decorrer das horas. Primeiro é o seguinte, passar o contexto aqui da rodada, né? O Palmeiras venceu ontem do Atlético Mineiro por 2-1 e eu já venho falando para vocês, o Palmeiras, com o elenco que tem, com Abel Ferreira, esse treinador obcecado por títulos, toda a temporada conquista título, Copa do Brasil, Libertadores, Série A, Recopa, tá. Ganha tudo, irmão. Foi eliminado essa temporada da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. Eu falei, vai começar a atropelar todo mundo na Série A. Porque vai ter uma semana para descansar no intervalo entre os jogos. E Abel Ferreira vai estudar tudo sobre cada jogador. Quantas vezes foi pro banheiro, quantas vezes ele comeu no dia. Cada jogador ele vai mapear isso. Então, irmão, é difícil parar, gente. É o rolo compressor. E eu falei para vocês que isso ia acontecer. Já vem de 5 vitórias consecutivas, atropelando todo mundo. E ontem venceu mais um contra o Atlético Mineiro, lá no Brinco de Ouro, em São Paulo. E aí, Heitor, eu olho hoje pro Palmeiras, de verdade, eu olho hoje pro Palmeiras nessa briga pelo título e pela liderança, né, com o decorrer aí da Série A. Eu não sei quando é que o Palmeiras vai perder. Tipo assim, pode ser que perca no próximo jogo. Mas eu olho para os confrontos do Palmeiras e não tem um jogo que eu olho e falo, esse aqui vai perder. Eu não tenho nenhum jogo eu olho para a tabela do Palmeiras e falo, ó, esse aqui não ganha nem a pau. Eu não sei não, pô. Ah, então tu tá falando que vai ganhar tudo? Não tô falando isso. Mas eu olho assim para um cenário que, por exemplo, o Palmeiras, nesse momento da Série A, ele tem 28 jogos realizados, já tem 56 pontos, 17 vitórias, saldo de 26. E aí eu olho para o contexto da Série A nos próximos 10 jogos. Meu irmão, eu acho que o Palmeiras pontua em 8, pelo menos. E esse pontuar em 8 é tipo assim, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O que já é um aproveitamento de um time que muito provavelmente vai ser campeão. Ou se não for campeão, vai brigar muito forte pelo título com o Botafogo. E ontem a distância foi encurtada para um ponto só. A distância era de 3, agora está em 1. O Fortaleza, e por que eu tô pegando todo esse cenário? O Botafogo ontem empatou contra o Grêmio por 0-0 no Mané Garrincha. Um jogo recheado de polêmicas também, arbitragem perdidinha no pagode. O jogador do Grêmio foi expulso, teve gol anulado ali do Botafogo por impedimento. O gol foi anulado de forma correta, na minha opinião. Obviamente, o impedimento foi claro de Bastos, mas o Botafogo tropeçou. E assim, vamos chamar agora de oportunista. Não é oportunismo. Eu falei na última quarta-feira com o pessoal no privado, no Zap, e no grupo dos membros, cara, o Botafogo ele tá desgastado demais, pô. É jogo quarta, domingo, quarta, domingo. E muitos jogadores do Botafogo vão para a seleção. Então, naturalmente, o Botafogo ele vai ter uma quedinha ali de desempenho e de resultados pelo desgaste. E não é nem porque o treinador é ruim ou porque o grupo é ruim. E aí empatou contra o Grêmio nesse jogo difícil que foi. Inclusive, é o próximo adversário do Fortaleza, o Grêmio. E aí, pegando todo esse contexto do Fortaleza, o Fortaleza enfrenta o Cuiabá hoje na Arena Castelão. Sabe o mais bizarro nesse confronto? É que tem um tabu absurdo pro Fortaleza quebrar. O Cuiabá essa temporada meteu 5-0 no Fortaleza. Temporada passada o Cuiabá também venceu do Fortaleza. No Castelão, o Fortaleza perdeu também pro Cuiabá no passado por 1-0. Sabe qual foi a última vitória do Fortaleza no Castelão contra o Cuiabá? Em 2016, na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando o Fortaleza vence por 2-0. De lá pra cá, o Fortaleza é freguês do Cuiabá, pô. Na Arena Castelão, inclusive. Bizarro, né? O Fortaleza tem elenco melhor, joga mais bola do que o Cuiabá e tal. Jogando em casa, apoio do torcedor. E mesmo assim, o Fortaleza não consegue essa soberania assim, em relação aos resultados contra o Cuiabá. Mas isso aqui é só um histórico, né? Vamos ver como é que vai ser a partida de hoje. E aí, voltando aqui agora para o simulador de fato, o Fortaleza, a lógica é que vence o jogo. Eu tô cravando que vai vencer? Não. É favorito? É. Então eu vou colocar aqui, pelo favoritismo, o Fortaleza vencendo a partida. Até porque se eu falar aqui que o Fortaleza vai perder hoje, a galera vai me trucidar aqui nos comentários. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas a lógica é que vença, tá? A lógica pelo time que tem, óbvio, pelo momento dos dois times, a lógica é que o Fortaleza vença mesmo. Encurte ali um pouquinho a distância para o Botafogo, ficando em 2 pontos, e há um ponto do Palmeiras, que a distância hoje, como o Fortaleza ainda não jogou na rodada, é de 4 pontos para o Palmeiras e de 5 pontos para o Botafogo.
Se perder para o Cuiabá e qualquer tipo de torcedor que tenha alguma expectativa por título, aí já foi, já era. Até se empatar mesmo, porque o empate é um resultado bem ruim. Porque depois o Fortaleza vai pegar o Grêmio fora, não acho que vence. Depois o Fortaleza ele pega o Atlético Mineiro, vai ser difícil para vencer. Tem que ver também se o Atlético Mineiro vai poupar jogadores ou não. Depois pega o Palmeiras no Allianz, acho que não ganha. Então ele vai para uma sequência muito difícil depois desse jogo contra o Cuiabá. E para criar uma gordurinha ali no G4, ainda maior do que já tem que vencer o jogo de hoje, tá, gente? Tem que vencer. Tipo assim, a obrigação do Fortaleza vencer o jogo de hoje. Porque depois vai perder muitos jogos daqui para lá. Na sequência dos próximos 3, 4 jogos, tende a não ganhar pelo menos muitos jogos, tá? Mas a lógica que vê se eu vou colocar aqui 1-0, tá? Beleza, régua passada no Fortaleza, vamos trazer agora a análise do Bahia. Ah, tá, só para complementar aqui, tá? As prováveis escalações para o jogo de hoje de Fortaleza contra a equipe do Cuiabá. O Fortaleza vai com João Ricardo no gol, Cardona, Kusevich, Brites e Mancuso, Eros Mancuso, Matheus Rosseto, Hércules, Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Renato Kaiser. Por que Luceiro vai comer banco? Essa eu não entendi. Não sei se é questão de lesão ou não, mas, porra, Luceiro comer banco para casa é uma loucura sobrenatural, tá, gente? O Cuiabá vai com Walter, Alain Pereu, Marlon, Matheus Alexandre, Ramon, Lucas Mineiro, Lucas Fernandes, Fernando Sobral, Derek Lacerda, Cleicinho e Isidro Pita. Não vai ser jogo fácil pro Fortaleza, não. A lógica que vença, sim, a lógica que vença, mas lá longe, muito longe de ser um jogo fácil hoje, lá na Arena Castelão. Até porque o Fortaleza não é o Palmeiras, o Fortaleza não é o Botafogo, para sair atropelamente 5-0 no Cuiabá hoje. Mas vamos aguardar, né, o jogo de hoje. Agora, de fato, vamos passar a régua nisso, vamos passar para o Bahia, contra o Criciúma e depois vitória contra o Internacional. Antes disso, o recado da Montenegro Cargas para você. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Queria trazer aqui para vocês, rapidamente, a probabilidade, né, de chance de cair para a Série B. Nesse momento, o Atlético Goianiense tem 98,9, já foi. O Cuiabá 83,3, é aquilo que tem um joguinho a menos e tal. Se ganha hoje do Fortaleza, dá aquele respiro. Então, e pode vencer sim, não acho nenhum absurdo. Eu não vou ficar surpreso se o Cuiabá ganhar o jogo de hoje. Surpresa eu não vou, não. A lógica é que dê Fortaleza, mas não vou ficar surpreso, não, até pelo histórico também e tal. Mas o Cuiabá ele tem um dos últimos respiros hoje, assim. Se ele perde, a galera vai pontuar do Z4 ali em 17º e 16º. Praticamente fica o cenário inviável para o Cuiabá reverter essa situação aí. O Corinthians com 48,9, Vitória 47,3, Fluminense 43,1, Criciúma com 18,3, e aí vem Juventude 16, Bragantino com 15, Atlético Paranaense com 13, Grêmio, e a partir daí não vale nem analisar porque não tem quase chance nenhuma de cair. Para ser campeão aqui rapidamente, que eu gosto de trazer para vocês aqui as probabilidades também para título, não só para não cair, mas também para título, né? O Fortaleza, o Botafogo tinha um percentual ali de 58% por volta disso, caiu para 46%, e o Palmeiras aparece agora com 34,4%. Com certeza, se o Fortaleza vencer o jogo de hoje, de 18, ele vai para 30 e alguma coisa, 32, sei lá, 31. Ele sobe muito também o sarrafo. E o Botafogo diminui um pouquinho a chance de título, né? Se, óbvio, o Fortaleza vencer a partida de hoje. O Botafogo, ele diminuiu a chance de título quando ele avançou na Libertadores contra o São Paulo. Porque tem um desgaste natural, mais jogos, poupar mais jogadores, desperdiçar mais pontos. É natural esse de qualquer time, ele vai perder mais pontos. Então o Palmeiras ele vem numa crescente, cara. E, cara, vai ser difícil segurar o Palmeiras, viu, velho? Vai ser difícil. Mas beleza. Régua passada nisso, agora vamos falar de Vitória Internacional. Alô, torcida do Vitória, estou na torcida por vocês, na briga para não cair, mas já vou adiantar para vocês. O Inter é freguês, esse ano o Vitória já venceu do Internacional por 2-1 lá no Barradão, beleza, tudo isso é fenomenal, é espetacular. Na Copa do Brasil, o Vitória ganhou do Inter por 3-1 e reverteu o quadro e se classificou para... Beleza, parabéns ao Vitória, óbvio, mas vamos para a parte prática, gente, analisar o que cada um tá jogando e o elenco que tem. Acho pouquíssimo provável o Vitória somar um ponto lá no Beira-Rio. Um ponto, tá? Não é nem vencer, não é somar ponto. Não tem como. Eu não projeto qualquer coisa diferente de 1-0 Internacional. Pelo que jogam as duas equipes e a disparidade de grupo. Não tem comparação, tá, gente? O Inter vem jogando muita bola e não é pouca, não. Eu acompanhei os jogos do Inter. Meus amigos, tem alguns trechos de jogos do Internacional. Eu sei que o que eu vou falar agora é um exagero. Lembra muito o Barcelona de Guardiola. Calma aí. Mas assim,
é um futebol encantador em certos momentos do jogo. É um time muito bem treinado por Roger Machado no recorte recente. E vem crescendo muito na competição. Eu acredito que o Inter vence o jogo de hoje. Ó, Inter aí para vocês. O Inter vai com Rocher, Cleiton Sampaio, Vitão, Bruno Gomes, Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley Borré. Infernal para marcar Wesley, lei do ex, inclusive contra o Vitória, que fez gol no primeiro turno. Infernal para marcar Gabriel Carvalho. Fernando Volante jogando muita bola, veio da Europa, muita bola não é pouca não, dono do meio campo. Bernabé lateral que avança muito, jogando muita bola também não é pouca. Então assim, a qualidade do Inter é muito grande. Borré vai começar a fazer mais gols aí da reta final da Série A. Então, é muito pouco para o Vitória somar pontos hoje lá no Beira-Rio. O empate tá espetacular, tá, gente? Um empate sensacional. O Vitória vai com o Lucas Arcanjo, Leonardo, Neres, Raul Cáceres, Lucas Esteves, Luan Vinícius, Felipe Machado, Mateuzinho, Carlos Eduardo, Mosquito e Alejandro. É jogar em transição mesmo, o Inter vai tentar propor mais jogo, vai ter mais posse de bola, vai tentar envolver o Vitória e acho que vai fazer isso e acho que vence esse jogo. Infelizmente aí, tô na torcida para que eu esteja errado, mas um pontinho aqui para o Vitória já seria fenomenal. O Vitória iria a 29 e aí talvez continuaria fora da zona, né? Dependendo do resultado aqui de São Paulo e Corinthians. Se o Corinthians não ganhar esse jogo, o Vitória fica fora da zona? Depende, né? Porque o Fluminense pega o Atlético Goianiense. E eu acho que o Fluminense vence, cara, esse jogo aqui do Atlético Goianiense. Então a briga para não cair tá insana. O Criciúma venceu o último jogo, deu aquela respirada, aquela aliviada fora do Z4, colocou um monte de time grande para ficar. Ontem, o último jogo do Criciúma contra o Grêmio, quando o Criciúma vence por 2-1, foi o primeiro jogo, foi a primeira rodada na Série A que eu olhei assim e falei, rapaz, eu acho que eu tava errado, eu acho que vai cair um grande pelo menos. Foi a primeira rodada que eu comecei a repensar os meus conceitos. Se vai cair um grande ou não, porque tem muito time grande brigando para não cair, pô. Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians. Pô, o Grêmio tá um pouquinho mais descolado, né, e tal. Vai terminar a rodada com um jogo a menos e tal. Mas tem muito time grande ali no bololô. Agora é aquilo, eu acho que Juventude e Criciúma vai brigar até o final. Fluminense e Corinthians eu acho que ainda não cai. E acho que não cai nenhum grande. Mas, rapaz, o Criciúma botou um ponto de interrogação tão grande na minha mente na última rodada. Mas beleza. Beleza. O resultado de empate do Grêmio Botafogo não foi um bom resultado pro Vitória, óbvio, porque o Grêmio briga nesse momento para não cair, né? E o Grêmio pontuou contra o líder fora de casa, então foi um bom resultado. O Grêmio tem muito mais elenco do que o Vitória e acho que não cai. Beleza, velho. Se o Vitória ganhar, aí é ilusão total. Pô, o Vitória iria a 31 pontos, seria um resultado absurdamente extraordinário. Ficaria fora do Z4, poderia até criar uma gordurinha dependendo dos resultados aí. Porque assim, o Vitória vai para 2 jogos fora, Inter e Atlético Mineiro, que eu não projeto nem somar mais do que 2 pontos. Então, se vencer hoje, já tá muito no lucro nessa sequência dos próximos 2 jogos, tá, gente? Mas ainda assim, acho que o Inter vence. Tá. Cruzeiro e Vasco, vou colocar aqui, acho que um empate aí tá bom. E aí, aqui, ó, Bahia e Criciúma, que é o time que briga para não cair. Aí, a torcida do Vitória vai ter que torcer pro Bahia, né? E vamos trazer aqui em tela para vocês as provas de escalações. O Bahia vai com Marcos Felipe, Canu, Gabriel Xavier, Santagueres e Juba, Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, Everaldo, tá sendo o mesmo time de sempre, a mesma escalação errada de sempre de Rogério Ceni. De um mês e meio para cá, o Bahia não joga quase que nada, pegando a média do que jogou, joga muito abaixo do que pode jogar, e Rogério Ceni continua insistindo nessa escalação, e que eu discordo. Mas mesmo assim, pega o Criciúma, que é encaixadinho, difícil de ser vencido. Apesar disso, historicamente, o Bahia, nessa própria temporada, o Bahia venceu do Criciúma já em algumas oportunidades. Lá no Heriberto Rios, venceu por 2-0 na Copa do Brasil e venceu de 1-0 na Fonte Nova na Copa do Brasil também, né? Nos 2 jogos, 3-0 na agregada. Na Série A foi 2-2 lá no Heriberto Rios, né? E o Bahia nem fez um bom jogo aí, não. Agora, na Fonte Nova, o Bahia é favorito para vencer o jogo, mas é um Criciúma encaixadinho, um Criciúma que normalmente dificulta muito a vida de todo mundo. O Bahia não vai golear o jogo de hoje, provavelmente. Então, cara, a lógica é que dê Bahia, né? Pelo fator casa. Mas pode pintar uma surpresa aqui e acontecer um empate. Não acho que o Bahia perde, mas pode rolar um empatinho aqui. Se o Bahia vence, vai a 45, fica quinto colocado. E embola ali aquela zona da confusão do G6, G4 com G7, todo esse bololô é essa mistura. Se empatar, fica um pouquinho mais atrás, fica em oitavo, bem atrás ali do Inter, do São Paulo, do Flamengo e tal. E aí se complica nessa briga pela vaguinha na Libertadores, tá? Bom, gente, é esse o cenário, basicamente. Vou jogar aqui 1-0 Flamengo. Juventude e Bragantino, vou jogar aqui, sei lá, um empate. Acho que o Juventude não vence o jogo de hoje, não. E vai começar a capengar ainda mais para baixo com o decorrer da Série A.
É isso, gente. Análise geral da rodada, mas já estamos de volta para trazer aqui todo esse contexto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.